A chuva batia forte no telhado de zinco da casa velha quando Helena viu o homem caído na beira da estrada. Ele estava encharcado, com o rosto coberto de lama, tremendo de frio. Aos 52 anos, ela conhecia bem a dor de ver alguém no chão. Tinha perdido o marido 3 anos antes em um acidente de trabalho na construção civil. Desde então, vivia sozinha em Caruaru, interior de Pernambuco, sobrevivendo com a costura de roupas que fazia para as vizinhas. A casa era pequena, com paredes rachadas e móveis que ela mesma havia reformado com o pouco que tinha. Mas naquele dia, algo aconteceu. Algo que mudaria tudo. Helena tinha acabado de voltar do mercadinho da esquina, onde comprava fiado o arroz e o feijão da semana. Carregava 2 sacolas pesadas e pensava em como ia fazer o dinheiro render até o fim do mês. Foi quando viu o homem. Ele não se mexia. Por um momento, ela pensou em passar direto. Não era problema dela. Mas algo mais forte falou dentro do peito. Deixou as sacolas no chão e se aproximou devagar. O homem tinha por volta de 40 anos, cabelo escuro molhado grudado na testa, roupas caras rasgadas e sujas. Ela tocou no ombro dele. Nada. Tocou de novo, com mais força. Ele gemeu baixo e abriu os olhos lentamente. O olhar estava vazio, perdido. Helena perguntou se ele estava bem, mas ele não respondeu. Só olhou para ela como se estivesse vendo através de um vidro embaçado. Ela perguntou o nome dele. Silêncio. Perguntou onde morava. Nada. O homem tentou se levantar e caiu de novo. Helena percebeu que ele não conseguia ficar em pé sozinho. Ela olhou em volta. A rua estava vazia. Ninguém ia ajudar. Nunca ajudavam. Respirou fundo e passou o braço dele por cima do ombro. Era pesado, mas ela era forte. Tinha carregado sacos de cimento quando ajudava o marido na obra. Arrastou o homem até a porta de casa, empurrou a porta com o pé e o levou até o sofá velho da sala. Ele desmaiou de novo assim que deitou. Helena ficou parada olhando para aquele estranho na sua sala. O que tinha feito? Não conhecia o homem. Não sabia de onde ele tinha vindo. Podia ser perigoso. Mas alguma coisa naquele olhar perdido a fez lembrar do próprio marido nos últimos dias antes do acidente. Ele também tinha ficado confuso, falando coisas sem sentido, reclamando de dor na cabeça. Os médicos disseram depois que tinha sido um derrame. Ela não tinha conseguido salvar o marido, mas talvez pudesse ajudar esse homem. Foi até a cozinha, pegou uma toalha velha e começou a limpar o rosto dele. A lama saiu devagar, revelando traços cansados, uma barba por fazer, um corte pequeno na testa. Ela limpou o corte com água e sabão, colocou um pedaço de pano limpo em cima. Depois trouxe um cobertor e cobriu o corpo dele. O homem dormiu a tarde toda. Quando acordou, já era noite. Helena estava sentada na cadeira de balanço do canto da sala, costurando uma calça jeans que a vizinha tinha pedido. Ouviu um barulho e levantou os olhos. O homem estava sentado, segurando a cabeça com as 2 mãos. Ela perguntou se ele estava sentindo dor. Ele olhou para ela como se a visse pela primeira vez. Perguntou onde estava. Helena explicou que tinha encontrado ele na rua, caído, e que tinha trazido para casa. O homem olhou em volta, confuso. Perguntou o nome dela. Helena respondeu. Ele ficou em silêncio por um tempo longo. Depois disse que não sabia o próprio nome. Helena parou de costurar. Perguntou se ele estava brincando. O homem balançou a cabeça. Disse que não lembrava de nada. Não sabia quem era, de onde tinha vindo, o que estava fazendo ali. A última coisa que lembrava era uma luz forte, um barulho alto, e depois nada. Só escuridão. Helena sentiu um aperto no peito. Tinha visto casos assim na televisão. Amnésia. Podia ser por causa de uma pancada na cabeça, um acidente, um trauma. Ela perguntou se ele queria ir para o hospital. O homem olhou para as próprias mãos, para as roupas sujas, e disse que não tinha dinheiro. Helena pensou por um momento. Também não tinha dinheiro. Mal conseguia pagar as próprias contas. Mas não podia deixar o homem na rua sem memória, sem saber quem era. Disse que ele podia ficar ali por alguns dias até melhorar, até conseguir lembrar de alguma coisa. O homem agradeceu baixinho.
Ela preparou um prato de sopa de legumes, a única coisa que tinha na geladeira. Ele comeu devagar, em silêncio. Nos dias seguintes, Helena tentou ajudar o homem a lembrar. Perguntava sobre cidades, sobre pessoas, sobre trabalhos. Mostrava fotos antigas que tinha em casa, achando que talvez alguma imagem pudesse despertar uma memória. Nada funcionava. Ele não lembrava de nada. Só sabia que o corpo dele doía, que a cabeça latejava e que tinha medo do que podia ter acontecido antes de acordar naquela rua. Helena deu a ele o nome de João. Disse que todo mundo precisava de um nome, mesmo que temporário. João passou a ajudar nas tarefas da casa. Consertou a torneira da cozinha que pingava há meses. Arrumou a porta do quarto que não fechava direito. Pintou a parede da sala com o resto de tinta que Helena tinha guardado. Ele trabalhava em silêncio, concentrado, como se aquelas tarefas simples dessem algum sentido para os dias vazios. As vizinhas começaram a perguntar quem era o homem que estava morando com Helena. Ela explicava que era um conhecido de longe que estava passando por dificuldades. Algumas olhavam com desconfiança, outras comentavam baixinho. Mas Helena não ligava, sabia que estava fazendo o certo. Uma semana depois, João começou a ter sonhos estranhos. Acordava no meio da noite suando frio, falando de números, de papéis, de pessoas gritando. Helena ouvia do quarto ao lado e ficava preocupada. Perguntava o que ele tinha sonhado, mas João não conseguia explicar direito. Só sabia que eram imagens confusas, sensações ruins, como se algo importante tivesse sido perdido. Foi numa manhã de sábado que tudo começou a mudar. Helena tinha ido até o centro da cidade comprar linha de costura. João ficou em casa organizando o quintal. Estava cortando o mato alto quando viu algo brilhando no chão, perto da cerca. Abaixou, pegou. Era um pedaço de papel amassado, molhado pela chuva dos dias anteriores, mas ainda dava para ler algumas palavras. Empreendedorismo, investimento, comunidade. Ele sentiu algo estranho no peito, como se aquelas palavras fizessem sentido, como se ele já tivesse ouvido elas antes. Quando Helena voltou, João mostrou o papel. Ela leu devagar, tentando entender. Parecia ser parte de um panfleto ou de uma apresentação. Ela perguntou se aquilo tinha despertado alguma memória. João disse que não sabia explicar, mas que sentia que aquelas palavras eram importantes. Helena sugeriu que eles fossem até a biblioteca municipal no dia seguinte. Talvez lá eles pudessem pesquisar algo, encontrar alguma pista. No domingo de manhã, os dois caminharam até o centro. A biblioteca era pequena, com poucas estantes e computadores antigos. Helena pediu ajuda para a bibliotecária, explicando a situação. A mulher ficou com pena e deixou que usassem um dos computadores. João começou a digitar as palavras que tinham aparecido no papel. Empreendedorismo social, investimento comunitário, cooperativas. Cada palavra parecia abrir uma porta na mente dele. Não eram memórias completas, mas eram fragmentos, sensações, uma voz falando sobre ajudar comunidades, rostos de pessoas agradecendo, mãos apertando mãos. Helena observava em silêncio. Percebia que João estava mudando. O olhar dele estava mais focado, mais presente. Ela perguntou se ele lembrava de alguma coisa específica. João disse que não, mas que sentia que tinha trabalhado com algo relacionado a ajudar pessoas, talvez em projetos sociais, talvez em organizações. Ele não tinha certeza. Eles voltaram para casa andando devagar. João estava quieto, pensativo. Helena respeitou o silêncio. Sabia que forçar não ia ajudar. Quando chegaram, ela preparou o almoço enquanto ele ficou sentado na varanda olhando a rua. As crianças da vizinhança brincavam de bola. Uma delas chutou a bola para dentro do quintal de Helena. João levantou, pegou a bola e devolveu. A criança sorriu e disse, obrigado. João sentiu algo quente no peito, uma sensação boa, de propósito. Naquela noite ele teve outro sonho, dessa vez mais claro. Via a si mesmo em uma sala grande, cheia de pessoas. Estava falando sobre como transformar comunidades através de cooperativas de trabalho. Explicava que quando as pessoas se uniam e compartilhavam recursos, todos cresciam juntos. Mostrava gráficos, apresentava números,
Mas o mais importante era a paixão na voz dele. Ele acreditava no que estava dizendo. Acordou suando, mas dessa vez não era de medo, era de esperança. Contou o sonho para Helena no café da manhã. Ela ouviu com atenção e sugeriu que eles fossem até a prefeitura. Talvez alguém lá soubesse de projetos sociais na região, de organizações que trabalhavam com comunidades. Talvez isso pudesse ajudar João a lembrar quem ele era. Na prefeitura foram recebidos por uma assistente social chamada Mariana. Helena explicou a situação. Mariana ficou surpresa com a história e disse que ia tentar ajudar. Mostrou alguns panfletos de projetos que existiam na cidade. Cooperativas de costureiras, de agricultores, de artesãos. João olhava cada imagem com atenção. Quando viu uma foto de um grupo de mulheres costurando juntas, sentiu algo forte. Perguntou se podia conhecer esse projeto. Mariana ligou para a coordenadora da cooperativa de costureiras e marcou uma visita para o dia seguinte. Helena e João agradeceram e saíram. No caminho de volta, Helena estava quieta. João percebeu e perguntou o que tinha acontecido. Ela disse que não era nada, mas ele insistiu. Helena parou de andar e olhou para ele. Disse que estava pensando que talvez ele fosse embora quando lembrasse quem era. Que ia voltar para a vida dele e que ela ia ficar sozinha de novo. João ficou em silêncio. Depois segurou a mão dela e disse que não importava o que ele lembrasse, ele nunca ia esquecer o que ela tinha feito por ele. No dia seguinte foram até a cooperativa. Era um galpão simples no bairro vizinho, com várias máquinas de costura e mulheres trabalhando. A coordenadora, Dona Fátima, recebeu os dois com um sorriso largo. Explicou como a cooperativa funcionava. Cada mulher era dona do próprio trabalho. Dividiam os custos, compartilhavam as máquinas, vendiam juntas. Ganhavam mais do que ganhariam sozinhas. Tinham apoio umas das outras. João ouviu tudo com os olhos brilhando. Perguntou sobre os desafios, sobre como tinham começado, sobre o que precisavam para crescer. Dona Fátima respondeu cada pergunta com paciência. Disse que o maior desafio era conseguir vender para fora da cidade. Que precisavam de alguém que entendesse de marketing, de redes sociais, de como alcançar mais clientes. João sentiu algo clicar na cabeça. Disse que achava que sabia fazer isso, que tinha imagens na mente de planilhas, de estratégias, de apresentações. Dona Fátima ficou interessada. Perguntou se ele podia ajudar. João olhou para Helena. Ela assentiu com a cabeça. Ele disse que sim, que queria tentar. Nos dias seguintes, João passou a ir todos os dias até a cooperativa. Conversava com as mulheres, entendia o que elas faziam, via como trabalhavam. Depois ia para a biblioteca e pesquisava sobre marketing digital, sobre vendas online, sobre como pequenos negócios podiam crescer. Helena via a transformação acontecendo. João estava mais vivo. Tinha propósito. Não lembrava ainda do passado, mas estava construindo um presente. Ela também começou a participar. Levou suas costuras para mostrar na cooperativa. Dona Fátima gostou do trabalho e convidou Helena para entrar no grupo. Pela primeira vez em 3 anos, Helena sentiu que tinha uma família de novo. Não de sangue, mas de escolha. João criou uma página nas redes sociais para a cooperativa. Tirou fotos das peças, escreveu textos contando a história de cada costureira. Explicou como o trabalho delas ajudava a comunidade. Em 2 semanas, começaram a receber pedidos de outras cidades. Em 1 mês, tinham vendido mais do que nos últimos 6 meses juntos. As mulheres estavam animadas. Dona Fátima não cabia em si de felicidade, mas foi numa tarde de quinta-feira que tudo mudou de novo. João estava na cooperativa ajudando a embalar uns pedidos quando um homem de terno entrou no galpão. Era alto, com cabelo grisalho, óculos de grau. Olhou em volta até que os olhos dele encontraram João. Ele parou. João também parou. Os dois ficaram se olhando por um tempo que pareceu eterno. O homem disse um nome. Roberto. João sentiu a cabeça girar. O homem se aproximou devagar. Perguntou se João se lembrava dele. João disse que não. O homem explicou que era advogado, que tinha procurado João por semanas, que a família dele estava desesperada. João sentou em uma cadeira. As mulheres pararam de trabalhar e ficaram observando.
Helena estava do outro lado do galpão e veio correndo. O advogado explicou que João, na verdade Roberto, era um empresário social de Recife, que tinha fundado uma organização que ajudava comunidades carentes a criar cooperativas e negócios sustentáveis, que estava voltando de uma viagem para o interior quando sofreu um acidente de carro. Bateu a cabeça, saiu andando confuso e desapareceu. A polícia tinha procurado, a família tinha procurado, mas ninguém tinha encontrado. Roberto ouviu tudo em silêncio. Helena estava ao lado dele, segurando a mão dele. Ela perguntou se ele tinha família. O advogado disse que sim. Uma irmã, sobrinhos e uma organização inteira esperando por ele. Projetos parados, pessoas dependendo dele. Roberto olhou para Helena. Ela viu lágrimas nos olhos dele. Ele disse que não queria ir embora, que tinha encontrado algo ali que parecia mais real do que qualquer memória que pudesse ter. Helena segurou o rosto dele com as duas mãos. Disse que ele tinha uma vida esperando por ele, que tinha pessoas que precisavam dele, que ele tinha feito algo lindo ali, mas que não podia fugir de quem ele era, que ele tinha que voltar, não para esquecer o que viveu ali, mas para levar aquilo com ele, para usar o que aprendeu. Roberto abraçou Helena e chorou. Depois, abraçou cada mulher da cooperativa. Dona Fátima disse que ele sempre seria parte dali, que o que ele tinha começado ia continuar, que ele tinha ensinado elas a sonharem maior. O advogado levou Roberto de volta para Recife no dia seguinte. Helena foi junto. Queria ter certeza de que ele ia ficar bem. A casa de Roberto era grande, bonita, cheia de livros e documentos. A irmã dele, Cláudia, recebeu os dois chorando. Abraçou o irmão com força. Agradeceu Helena 1000 vezes. Disse que ia cuidar de tudo. Nos dias seguintes, Roberto começou a recuperar as memórias. Não todas de uma vez, mas aos poucos. Lembrava de projetos que tinha feito, de comunidades que tinha ajudado, de pessoas que tinham mudado de vida. Mas a memória mais forte que ele tinha era de Helena e da cooperativa de Caruaru. Aquilo não era uma memória perdida e recuperada. Era uma memória nova, real, importante. 2 semanas depois, Roberto voltou para Caruaru. Mas não sozinho. Levou uma equipe da organização dele. Levou recursos. Levou um plano. Reuniu todas as mulheres da cooperativa e apresentou um projeto. Ele queria expandir o modelo. Criar uma rede de cooperativas pelo interior de Pernambuco. Conectar costureiras, agricultores, artesãos. Dar estrutura, treinamento, acesso a mercado. Mas o mais importante era que ele queria fazer diferente. Queria que as comunidades fossem donas dos projetos, que as decisões fossem delas, que o crescimento fosse delas. Helena ouviu tudo com os olhos marejados. Dona Fátima não conseguia parar de sorrir. As outras mulheres faziam perguntas, davam ideias, sonhavam junto. Roberto explicou que tinha aprendido algo importante nos dias em que tinha perdido a memória. Que a vida não era sobre ter sucesso sozinho. Que a verdadeira riqueza estava em construir junto, em dividir, em elevar os outros. Nos meses seguintes, a cooperativa de Caruaru se tornou o modelo para outras 5 cooperativas na região. Roberto coordenava tudo, mas sempre voltava para Caruaru, sempre visitava Helena. Sempre agradecia por ela ter salvado não só a vida dele, mas a essência dele. Ela dizia que não tinha feito nada demais, que qualquer pessoa faria o mesmo, mas os dois sabiam que não era verdade. Muita gente teria passado direto por aquele homem caído na chuva. Helena continuou costurando, mas agora não costurava sozinha em casa. Costurava com as amigas na cooperativa, participava das decisões, ensinava novas costureiras que chegavam, tinha propósito de novo, tinha família de novo. Roberto nunca mais esqueceu o que viveu em Caruaru. Quando dava palestras sobre empreendedorismo social, sempre contava a história de uma viúva que o acolheu sem saber quem ele era, que o ajudou sem esperar nada em troca, que o ensinou que a verdadeira memória que importa não é a do passado, mas a que construímos no presente com as pessoas ao nosso redor. A organização dele cresceu, ajudou centenas de comunidades, criou milhares de empregos, mudou vidas.
Mas o projeto que ele mais tinha orgulho era o de Caruaru, porque ali tinha começado a verdadeira lição. Ali, ele tinha aprendido que não importa quantos recursos você tem, não importa quantas conexões você conhece. O que importa é a disposição de estender a mão para quem está caído, de dividir o pouco que tem, de construir junto. Helena, aos 52 anos, depois de 3 anos de solidão e dor, tinha encontrado um novo propósito. Não tinha encontrado outro marido, não tinha enriquecido, mas tinha encontrado algo mais valioso, tinha encontrado uma comunidade, tinha encontrado amigas, tinha encontrado a prova de que um gesto simples de compaixão pode mudar não só uma vida, mas dezenas delas. A casa dela continuava pequena, as paredes continuavam rachadas, mas agora tinha vida, tinha risadas, tinha reuniões da cooperativa na sala, tinha mulheres entrando e saindo, tinha histórias sendo compartilhadas, tinha futuro sendo construído. Roberto visitava toda semana, levava ideias novas, ouvia as necessidades das costureiras, ajustava os projetos. Mas o momento que ele mais gostava era quando sentava com Helena na varanda no fim do dia e os dois ficavam em silêncio, olhando a rua. Não precisavam falar nada. Sabiam que tinham construído algo raro, uma amizade verdadeira, um respeito profundo, uma gratidão eterna. A história de Helena e Roberto se espalhou pela região, virou exemplo. Outras pessoas começaram a abrir as portas para quem precisava. Outras comunidades começaram a se organizar em cooperativas. O movimento cresceu. E tudo tinha começado com uma mulher que, mesmo tendo tão pouco, decidiu dividir. Mesmo estando quebrada, decidiu ajudar alguém mais quebrado ainda. Anos depois, a cooperativa de Caruaru tinha se tornado referência nacional. Recebiam visitas de outras cidades, de outros estados. Todos queriam entender como aquele projeto tinha dado tão certo. E a resposta era sempre a mesma. Tinha dado certo porque tinha começado do jeito certo. Com compaixão, com generosidade, com a crença de que ninguém cresce sozinho, que o sucesso verdadeiro é coletivo, que a riqueza que importa não é a do bolso, mas a do coração. Helena nunca imaginou que ia se tornar uma referência. Ela só tinha feito o que achava certo. Tinha ajudado um homem caído na chuva. Mas aquele gesto simples tinha criado uma onda. E essa onda tinha alcançado centenas de pessoas. Tinha mudado vidas. Tinha provado que um ato de bondade nunca é pequeno. Sempre tem consequências. Sempre se multiplica. Roberto aprendeu que a memória mais importante não era a que ele tinha perdido no acidente. Era a memória que ele estava construindo todos os dias com as pessoas ao seu redor. Ele tinha perdido o passado por um tempo, mas tinha ganhado um presente com propósito e um futuro com significado. A verdadeira lição daquela história não estava no final feliz. Estava no meio. No momento em que Helena decidiu parar. No momento em que ela decidiu ajudar, mesmo sem saber quem era aquele homem. No momento em que ela colocou a compaixão acima do medo. A lição estava na disposição de Roberto de começar do zero, de aprender com quem não tinha nada, de entender que a sabedoria não está nos diplomas, mas na vida vivida. A lição estava na cooperativa que decidiu dar chance para uma viúva de 52 anos que costurava sozinha em casa. A lição estava nas mulheres que decidiram trabalhar juntas em vez de competir sozinhas. Aquela história ensinava algo que o mundo moderno tinha esquecido, que a verdadeira riqueza está nas relações, que o verdadeiro sucesso está em elevar os outros, que a verdadeira memória que importa é a que construímos com atos de bondade, com gestos de generosidade, com a decisão diária de ser melhor, de fazer melhor, de construir melhor, juntos. A cooperativa crescia, e com o crescimento vinham novos desafios que ninguém tinha previsto. 3 meses depois da volta de Roberto, apareceu na porta do galpão uma jovem de 23 anos chamada Débora. Ela trazia uma criança no colo, um bebê de poucos meses que não parava de chorar. A moça estava com o rosto inchado, os olhos vermelhos. Dona Fátima foi até ela e perguntou o que tinha acontecido.
Débora explicou entre soluços que o marido tinha perdido o emprego na fábrica de calçados. Tinham sido despejados do barraco onde moravam. Não tinham para onde ir. Ela tinha ouvido falar da cooperativa, de como as mulheres ali se ajudavam. Queria saber se podia trabalhar ali, se podia aprender a costurar, se podia ter uma chance. As costureiras se entreolharam. Algumas ficaram com pena. Outras ficaram preocupadas. Já eram 12 mulheres dividindo o espaço. Mais uma ia apertar ainda mais. Mas foi ela quem deu um passo à frente. Disse que a moça podia ficar, que iam ensinar ela a costurar, que iam dar um jeito. As outras mulheres concordaram. Roberto, que estava ali naquele dia revisando os números de vendas, ficou observando tudo em silêncio. Depois chamou a viúva de lado e disse que aquilo era exatamente o espírito que ele queria espalhar. A disposição de abrir espaço mesmo quando o espaço já parece cheio. Débora começou devagar. Não sabia nada de costura. Queimou o dedo com a agulha 3 vezes no primeiro dia. Costurou a bainha da própria calça sem querer. Mas as mulheres tinham paciência. Ensinavam o ponto certo. Mostravam como segurar o tecido. Explicavam cada detalhe. E a jovem aprendia. Levava o bebê para o galpão todos os dias. As outras costureiras faziam revezamento para cuidar da criança enquanto Débora trabalhava. Viraram uma família de verdade. Foi observando aquilo que Roberto teve uma ideia. Ligou para a irmã em Recife e pediu que ela procurasse um espaço maior na cidade. Um lugar onde pudessem não só trabalhar, mas também ter uma creche para os filhos das costureiras. Um espaço com sala de treinamento, com computadores, com área de estoque. A irmã achou que ele estava louco. Disse que isso ia custar muito dinheiro. Ele respondeu que tinha economias, que tinha vendido o carro de luxo que tinha em Recife, que queria investir naquilo que realmente importava. Cláudia ficou em silêncio do outro lado da linha. Depois perguntou o que tinha acontecido com o irmão. Ele respondeu que tinha perdido a memória e encontrado a consciência. Ela não entendeu, mas prometeu que ia procurar um espaço. 2 semanas depois, Cláudia apareceu em Caruaru com a notícia. Tinha encontrado um galpão abandonado perto do centro. Era grande, tinha boa estrutura, mas precisava de reforma. O dono estava disposto a alugar por um preço justo, porque a propriedade estava parada há anos. Roberto reuniu todas as mulheres e apresentou a proposta. Elas ficaram em silêncio. Dona Fátima perguntou quanto ia custar a reforma. Ele mostrou os números. Algumas mulheres ficaram assustadas com o valor. Outras ficaram animadas com a possibilidade. A viúva ficou pensativa. Naquela noite, ela e Roberto conversaram na varanda da casa dela. Ele perguntou o que ela achava da mudança. Ela disse que estava com medo, que as coisas estavam indo bem do jeito que estavam, que mudar podia ser arriscado. Roberto entendeu o medo. Disse que ele também tinha medo, mas que tinha aprendido algo importante, que crescer dói, que mudança assusta, mas que ficar parado por medo é desperdiçar oportunidade. Ela ficou em silêncio por um tempo. Depois disse que confiava nele, que se ele achava que era o certo, ela apoiava. A reforma começou no mês seguinte. Roberto contratou pedreiros da própria comunidade, homens que estavam desempregados e precisavam de trabalho. Ele fazia questão de que cada real investido voltasse para a região. As mulheres iam até o galpão todo dia depois do trabalho para ver o progresso. Viam as paredes sendo pintadas, o chão sendo consertado, a parte elétrica sendo refeita. Viam o futuro sendo construído tijolo por tijolo. Foi durante a reforma que apareceu Dona Lourdes. Ela tinha 71 anos e tinha sido costureira a vida toda. Trabalhava em casa fazendo consertos de roupa para a vizinhança. Mas a visão estava falhando. As mãos tremiam e ela não conseguia mais enfiar linha na agulha. Tinha ouvido falar do projeto e queria saber se podia participar de alguma forma. Dona Fátima não sabia o que dizer. A mulher não conseguia mais costurar direito. Como ia ajudar? Foi ela quem teve a ideia. Disse que Dona Lourdes podia ensinar, que ela tinha 71 anos de experiência, que sabia técnicas que nenhuma delas conhecia, que podia passar aquele conhecimento para as mais novas. Roberto adorou a ideia. Disse que ia criar um programa de mentoria. As costureiras mais experientes iam ensinar as iniciantes.
e Dona Lourdes ia coordenar o programa. A idosa chorou quando ouviram a proposta. Disse que achava que não servia mais para nada, que a família tratava ela como peso morto, que pela primeira vez em anos alguém estava dizendo que ela ainda tinha valor. A viúva abraçou Dona Lourdes e disse que todo mundo ali tinha valor. Que idade não define utilidade, que experiência é riqueza. O galpão novo ficou pronto 3 meses depois. Era bonito, organizado, cheio de luz natural. Tinha espaço para 20 máquinas de costura. Tinha uma sala de treinamento com quadro e projetor. Tinha uma área de convivência com sofás e mesa para lanches. E tinha a creche, um espaço colorido com brinquedos, berços, colchonetes. 3 mulheres da comunidade foram contratadas para cuidar das crianças, enquanto as mães trabalhavam. No dia da inauguração apareceram mais de 100 pessoas, costureiras de outras cooperativas da região, representantes da prefeitura, comerciantes locais, jornalistas de um site de notícias do interior. Roberto fez um discurso curto. Disse que aquele espaço não era dele, que era da comunidade, que cada mulher ali era dona daquele projeto, que o sucesso ou fracasso dependia do trabalho coletivo, que ninguém ia crescer sozinho, que todos iam crescer juntos ou não iam crescer. As mulheres aplaudiram, algumas choraram. A viúva estava no fundo do galpão observando tudo. Roberto a viu e fez sinal para que ela subisse no pequeno palco improvisado. Ela balançou a cabeça. Não gostava de falar em público. Mas as outras mulheres insistiram, gritaram o nome dela, bateram palmas. Ela não teve escolha. Subiu no palco com as pernas bambas. Ficou em silêncio por um momento, olhando para todas aquelas pessoas. Depois começou a falar. Disse que 3 anos atrás tinha perdido o marido e achado que a vida tinha acabado. Que passou 2 anos costurando sozinha em casa, sem falar com ninguém, sem ter propósito. Que um dia tinha encontrado um homem caído na rua e decidido ajudar mesmo sem saber quem ele era. Que aquele gesto simples tinha mudado tudo. Que tinha ganhado uma família. Que tinha ganhado amigas. Que tinha ganhado um propósito. Disse que aquele galpão não era só um lugar de trabalho. Era um lugar de recomeço, de esperança, de prova de que ninguém está sozinho se decidir não estar. As pessoas ficaram em silêncio. Depois explodiram em aplausos. Roberto estava com os olhos marejados. A irmã dele, que tinha vindo de Recife para a inauguração, estava chorando abertamente. Nunca tinha visto o irmão tão realizado. Ele tinha construído projetos maiores, tinha trabalhado com comunidades maiores, mas nada tinha tocado ele da forma que aquele projeto tocava. Nos primeiros meses no Galpão Novo, a cooperativa dobrou a produção. Conseguiram contratos com lojas de Recife e de Fortaleza. As peças estavam sendo vendidas online para todo o país. O dinheiro começou a entrar de forma consistente. As mulheres estavam ganhando 3 vezes mais do que ganhavam costurando em casa sozinhas. Conseguiam pagar aluguel, comprar comida melhor, colocar os filhos na escola particular. Mas o mais importante não era o dinheiro. Era a transformação que acontecia dentro de cada uma. Débora, a jovem que tinha chegado com o bebê no colo sem saber costurar, tinha se tornado uma das melhores costureiras do grupo. Dona Lourdes tinha criado um manual de técnicas de costura que estava sendo usado por outras cooperativas. Novas mulheres apareciam toda semana querendo participar. O espaço ficava cada vez mais cheio. Foi quando Roberto teve outra ideia. Chamou a viúva e Dona Fátima para uma reunião. Explicou que tinha conversado com outras comunidades da região, que tinha identificado 5 cidades próximas que tinham mulheres querendo se organizar em cooperativas, que ele queria replicar o modelo de Caruaru, mas que não queria fazer isso sozinho. Queria que as mulheres de Caruaru fossem as mentoras, que elas ensinassem o que tinham aprendido, que elas fossem as líderes da expansão. Dona Fátima ficou assustada. Disse que não sabia se estava preparada para liderar outras pessoas. A viúva também ficou em dúvida, mas Roberto explicou que elas já eram líderes, que tinham construído algo do zero, que tinham enfrentado dificuldades e encontrado soluções, que tinham o conhecimento que outras comunidades precisavam, que conhecimento que não é compartilhado morre, que elas tinham a obrigação de passar aquilo adiante. As duas concordaram. Nos meses seguintes,
Começaram a viajar para outras cidades, levavam Dona Lourdes junto. Ensinavam como organizar uma cooperativa, como dividir os custos, como tomar decisões em grupo, como lidar com conflitos, como vender online, como construir uma marca. Eram recebidas como heroínas. Mulheres que nunca tinham tido voz agora estavam ensinando outras mulheres a terem voz. A viúva descobriu que gostava de ensinar, que tinha jeito para explicar coisas complexas de forma simples, que as pessoas ouviam ela com atenção, que ela tinha algo valioso para compartilhar. Aos 53 anos tinha encontrado uma vocação que não sabia que existia. Não era só costureira, era educadora, era mentora, era líder. Roberto observava tudo com orgulho. Via que o projeto tinha ganhado vida própria, que não dependia mais dele, que as mulheres tinham assumido o comando. Ele ainda ajudava com a parte financeira, com os contatos, com a estrutura, mas as decisões eram delas. O rumo era delas. O sucesso era delas. Foi num sábado de manhã, quase um ano depois da inauguração do galpão, que apareceu no local um homem de uns 50 anos. Ele estava com roupa simples, boné na cabeça, mochila nas costas. Perguntou se podia falar com a coordenadora. Dona Fátima se apresentou. O homem disse que se chamava Antônio, que era viúvo, que a esposa tinha morrido de câncer 2 anos antes, que ele tinha perdido o emprego na construção civil e estava tentando recomeçar, que tinha ouvido falar da cooperativa e queria saber se homens podiam participar também. Dona Fátima ficou sem saber o que responder. A cooperativa sempre tinha sido de mulheres. Nunca tinham pensado em incluir homens. Ela disse que ia conversar com o grupo e dar uma resposta. Antônio agradeceu e foi embora. Naquela noite teve reunião de emergência. Todas as costureiras estavam presentes. A discussão foi longa. Algumas achavam que homens não deviam participar, que aquele era um espaço feminino, que a presença masculina ia mudar a dinâmica. Outras achavam que se o objetivo era ajudar a comunidade, não fazia sentido excluir alguém só por ser homem. Que o Antônio estava na mesma situação que muitas delas já tinham estado, quebrado, sem rumo, precisando de uma chance. A viúva ficou em silêncio durante quase toda a reunião. Quando todas já tinham falado, ela pediu a palavra. Disse que entendia o medo de mudar a dinâmica do grupo, que aquele espaço tinha se tornado um refúgio para mulheres que muitas vezes sofriam em casa, que eram desvalorizadas, que não tinham voz, que era importante preservar isso, mas que também tinha aprendido que a compaixão não pode ter limites, que ela tinha ajudado Roberto sem saber quem ele era, que se tivesse parado para pensar demais, talvez não tivesse ajudado, que às vezes a gente precisa agir com o coração e confiar que as coisas vão se ajustar. O grupo votou. Por maioria, decidiram aceitar Antônio, mas com uma condição. Ele ia passar por um período de experiência. 3 meses. Se funcionasse, continuava. Se não funcionasse, ele sairia sem ressentimentos. Antônio concordou com as condições. Começou na semana seguinte. No início foi estranho. As mulheres não sabiam como agir com um homem no meio delas. Antônio também estava desconfortável, mas ele trabalhava duro, respeitava todo mundo, não reclamava. Com o tempo, as coisas foram ficando naturais. Ele tinha mãos grandes, mas habilidosas. Aprendeu rápido. Em 2 meses estava costurando tão bem quanto as iniciantes e trazia algo novo para o grupo. Força física para carregar os rolos de tecido pesados, conhecimento de construção para consertar pequenos problemas no galpão. Uma perspectiva diferente nas reuniões. O período de experiência acabou e o grupo decidiu por unanimidade que ele podia ficar. Antônio chorou quando recebeu a notícia. Disse que tinha achado que nunca mais ia pertencer a algum lugar, que a morte da esposa tinha destruído ele, que tinha pensado em desistir de tudo, mas que aquele grupo tinha salvado a vida dele. A presença de Antônio abriu precedente. Outros homens começaram a aparecer. Um senhor de 65 anos que tinha sido alfaiate e queria voltar a trabalhar. Um rapaz de 20 anos que tinha largado a escola e precisava de uma profissão. A cooperativa foi evoluindo. Deixou de ser só de mulheres. Virou de pessoas. De gente quebrada encontrando gente quebrada e construindo algo junto. Roberto via tudo aquilo
e ficava impressionado. O projeto tinha crescido muito além do que ele tinha imaginado. Não era mais sobre costura, era sobre comunidade, sobre pertencimento, sobre dar dignidade para quem a sociedade tinha descartado. Ele começou a documentar tudo. Escrevia relatórios detalhados, tirava fotos, gravava vídeos. Queria registrar aquele processo para poder replicar em outros lugares. A irmã dele sugeriu que ele escrevesse um livro. Contasse a história desde o dia em que tinha acordado sem memória na casa da viúva até o momento presente. Roberto gostou da ideia, mas disse que não queria escrever sozinho. Queria que fosse um livro coletivo, com depoimentos das costureiras, fotos do processo, lições aprendidas. Queria que o livro fosse uma ferramenta para outras comunidades. Levou 6 meses para terminar. O livro foi lançado numa feira de empreendedorismo social em São Paulo. Roberto foi acompanhado pela viúva, por Dona Fátima, por Débora e por Antônio. Eles contaram a história para uma plateia de 300 pessoas. Muita gente chorou. Outras ficaram inspiradas. O livro começou a circular. Outras cooperativas começaram a surgir usando aquele modelo. O movimento cresceu. A vida continuou. Desafios continuaram aparecendo. Mas agora tinha uma comunidade inteira para enfrentar junto. E isso fazia toda a diferença. Se você quer mais histórias que mostram como pequenos gestos podem criar grandes transformações, se inscreva no canal. Deixe nos comentários o que mais tocou você nessa história.